Então, mais uma vez, o nosso boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos nesta casa que sempre nos acolhe com muito amor. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e a direção material da casa, a essa nova oportunidade de, nesses breves momentos, nós então repartimos com todos aqui presentes aquilo que já nos foi dado conhecer, aprender, dentro da consoladora doutrina dos Espíritos. O tema já foi ventilado, né? Nós vamos falar a respeito do Livro dos Espíritos. Haja vista que neste mês, no dia 18 agora, passado, né? O Livro dos Espíritos, essa obra aqui, e também mais conhecida às vezes nessa mais simples, né? Assim, o Livro dos Espíritos. Essa obra completa, então, 168 anos de existência. E sabemos que foi com essa obra que Allan Kardec, então, apresentou à humanidade no século XIX, no dia 18 de abril de 1857, essa obra surgiu nas livrarias. E aparecendo nas livrarias, o mundo tomou conhecimento de que apareceu na Terra o Consolador prometido por Jesus. A doutrina espírita, ou, como Kardec definia, né, o Espiritismo. Se eu perguntasse agora que alguém pudesse me dizer o que é o Espiritismo, de uma forma bem simples, eu sei que cada um poderia responder. Mas a forma mais simples de definir o Espiritismo é que ele é o Consolador, que foi prometido por Jesus, justamente nessa semana da Páscoa, né, que passou, né? Foi nesse banquete que Jesus, então, abriu para os apóstolos o seu coração e lhes disse que eles teriam que partir. E eles, então, ficaram cabisbaixo, tristes, angustiados. Mas aí então ele faz uma promessa, que ele partiria, mas rogaria ao Pai. E o Pai ia enviar um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não podia conhecer, mas que quanto a eles ou quanto a vós, né, vós os conhecereis, pois ele estará eternamente convosco. E algo para ficar eternamente conosco não pode ser uma pessoa, porque nós temos um ciclo de existência, né? Começo de nascemos, vivemos e morremos, então somos de passagem por aqui. Algo para ficar eternamente conosco, a lógica nos diz que deve ser então uma doutrina, um conhecimento, um conjunto de ideias, de ensinamento, de leis, que a humanidade então iria conhecer no futuro, e que na época do Cristo ainda não estaria preparada. Então o Espiritismo é essa promessa que nos foi deixada pelo Cristo e que se cumpre a vinda desse Consolador no século XIX, no momento em que o materialismo estava dominando o mundo, em que os tabus religiosos, os dogmas estavam sendo derrubados pela racionalidade, pela ciência, então, que investigava as leis dos mundos, as leis materiais, né? E com essas investigações, muitas crendices, muitos dogmas foram deixados de lado. E a descrença então tomou conta. Então é justamente nesse momento que os mortos, entre aspas, começam a se manifestar. Através do que foi denominado a luz espírita, né, de efeitos físicos, de fenômenos, na época, rotulados de fantásticos, sobrenaturais, maravilhosos. Porque ainda não se tinha um conhecimento das leis que permitiu a sua presença, a sua execução, né, nesses fenômenos, ruídos, barulhos, pancadas, deslocamentos de objetos, e teve esse começo. E não, então nós trouxemos aqui assim um breve resumo de como tudo começou. Embora sempre quando se fala no Espiritismo a gente creia que os fenômenos só começaram na época de Kardec, naquele exato momento que o livro é lançado, mas os fenômenos, as manifestações,
O intercâmbio com o mundo espiritual sempre ocorreu na Terra. Se nós buscarmos a Bíblia, o Antigo Testamento, há lá vários momentos em que há esse relato de comunicação com o mundo espiritual. E é um fato tão concreto que o próprio Moisés chegou a proibi-lo. Porque na época de Moisés, esse conversar com os mortos virou comércio. As pessoas consultavam o além, o mundo espiritual, por qualquer assunto trivial da sua vida, como hoje ainda ocorre, né? Com certas pessoas que têm mediunidade, que as pessoas vão lá em busca de respostas, né? As questões, com quem eu vou casar, se vou ganhar na loteria, essas questões ainda existem. Esse diálogo, né? Através de um médium, né? E na época de Moisés, os médiuns já existiam, né? Eram as sibilas, as pitonisas, né? Se nós lemos o Antigo Testamento, os oráculos. E se consultava muito. Mas chegou a abuso tal que Moisés então proíbe o povo que ele tinha libertado do cativeiro do Egito, né, que já os egípcios já trabalhavam com a necromancia, com falar com os mortos. Já era um hábito comum. E o povo, nesses 400 anos de sujeição do cativeiro, começaram a adotar esses comportamentos, essas práticas, e trouxeram desde a sua libertação, nesses 40 anos em que Moisés perambulou pelo deserto, em busca da terra prometida. Mas o abuso foi tanto que o legislador então resolveu proibi-lo. E a lógica nos diz que se uma coisa pode ser proibida, para que não ocorra, é porque ela é possível de ocorrer. Então, o intercâmbio com o mundo espiritual sempre foi possível. E até hoje isso é uma realidade. E é tão forte que essa realidade é que nos apresenta a doutrina espírita. A doutrina é dos Espíritos, por isso que está aqui, né? Ó, o livro dos Espíritos. São eles que, através do intercâmbio mediúnico em várias partes do planeta, em vários centros espíritas da época que estavam surgindo, se manifestaram e responderam às questões, às perguntas que Kardec enviava a esse centro, para mais de 1000 centros, e que demorava, né, chegar a carta, porque tudo era através de carta. E a resposta também demorava, mas chegava. Então, essas perguntas que estão no Livro dos Espíritos, que a gente hoje lê, são 1019 questões, Kardec a enviou para várias partes do mundo. E nos intercâmbios mediúnicos, nas reuniões de intercâmbio com o mundo espiritual, os espíritos, então, questionados, né, levados aquelas questões que foram trazidas por Kardec, respondiam essas questões. E voltando essas respostas até Kardec, ele então colhia todas essas informações e analisava uma por uma. Então a concordância das respostas é que dava autenticidade ao fenômeno. Essa é a segurança no movimento espírita. É a universalidade do ensino, não é a informação de um único espírito, mas de vários, em várias partes do mundo, e a concordância desses mesmos ensinos em todo o planeta. Então daí o cuidado de acreditar sempre, quando a gente lê um livro, né, dito espírita, que tem um espírito tal, um médium tal, que aquilo ali realmente é verídico. Às vezes é uma opinião só do espírito, sofrendo a influência do médium. Não quer dizer que o espírito é o detentor de toda a verdade, é um ângulo da verdade. Aqui só vai se tornar ponto de base se há concordância, se outros espíritos também afirmar. Esse é a fortaleza do movimento espírita, e que nós a perdemos no decorrer de todos esses anos. Hoje já quase não se usa isso, deveria se usar. Kardec deixou bem claro, universalidade do ensino e concordância do mesmo. Então as perguntas eram levadas e chegavam a Kardec, ele então analisava, confrontava, usava o seu senso crítico, racional, e a colocou então nessa obra, né, que foi ditada, apareceu no dia 18 de abril de 1857. A sua primeira edição só tinha 501 questões. Só em 1860, 3 anos depois, é que vai ter 1019 questões. Isso também é um fato que muita gente desconhece. E não era nesse formato aqui o livro. Era naquele formato que a gente usava quando era criança, não sei se hoje ainda tem, né? Que a gente pega aquele caderno de desenho, que é retangular assim. Então o livro era em 2 partes. Os primeiros livros eram assim.
E aí o livro chamou a atenção, o autor também chamava muita atenção, porque o nome era desconhecido de todos que adoravam ler, ter novos conhecimentos. E aqui está escrito, né? O Livro dos Espíritos, e está o nome Allan Kardec. Quem era esse Allan Kardec? Nunca ninguém tinha ouvido falar até o aparecimento desse livro. E esse Allan Kardec, então, era o professor, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail, uma pessoa já muito conhecida na França, nos meios acadêmicos, falava diversas línguas, editou diversas obras de gramática da época e já era bem conhecido na França, em várias partes do mundo. As suas obras eram traduzidas e levadas. Mas o Allan Kardec era desconhecido. Então Kardec, o professor quando lança o livro, que vai lançar o livro na editora, ele teve uma grande dúvida. Colocaria o nome dele, já era conhecido por todos. Aí talvez ele despertasse grande atenção. E aí houve uma revelação do mundo espiritual, em que um espírito X, né, tem o seu nome próprio, lhe revelou uma das existências que ele teve na Gália, em que ele foi um druida, né, e um sacerdote, e esse sacerdote se chamava Allan Kardec. E aí ele então teve a ideia de colocar esse pseudônimo, Allan Kardec, em homenagem àquela existência passada em que foi revelado a ele. Então Allan Kardec é um pseudônimo. Se às vezes, há muito tempo atrás, houve uma pesquisa e foi feito assim: em que ano nasceu Allan Kardec? Aí todo mundo respondeu o ano que ele nasceu lá como Hippolyte Léon, né? E erraram. Kardec nasceu no dia 18 de abril de 1857. Esses fatos também, às vezes, a pessoa não conhece o movimento espírita. Mas como é que começou tudo isso? Será que começou em 1857, esse intercâmbio com o mundo espiritual, esses fenômenos rotulados de fantástico, sobrenatural, maravilhoso? Não. Eles já vieram lá atrás. Já existia o conhecimento do mundo espiritual, relatos, livros, mas não eram conhecidos de todos. E já existiam fenômenos que o pessoal chamava de assombração, casa mal assombrada, né? Que até hoje ainda perdura essa ideia, né? Porque não pode ser casa boa assombrada, tem que ser mal assombrada. Né? Então é da nossa ignorância. Né? De definir mal ou bom, tem que ver o resultado daquela situação. Às vezes um espírito assombra, ou seja, causa efeitos físicos naquele ambiente para chamar justamente a atenção das pessoas que estão ali dessa realidade, que o mundo espiritual nos cerca, é invisível aos nossos olhos. Os mortos não estão assim tão distantes de nós. Nossos entes queridos às vezes estão ao nosso lado. Quando nos bate aquela saudade, se ele às vezes está ao nosso lado. Quando estamos enfrentando problemas, se ele está em condições de ajudar, ele vem. Na região onde ele se encontra, se ele ainda não reencarnou, porque às vezes já reencarnou, ou às vezes reencarnou em outros mundos, então não é bem assim esse contato imediato, mas sempre que ele pode, ele acolhe o nosso pedido, nossa evocação mental. Sempre que pensamos numa pessoa que desencarnou, mantemos, não há distância. Intercâmbio com o mundo espiritual é através do pensamento, e ele vem até nós. Por isso que às vezes nos dá uma saudade tão grande, ou passamos a chorar de repente sem saber o motivo. Quem sabe quem está ali do nosso lado? Então os espíritos sempre estiveram conosco e sempre tentaram chamar a nossa atenção, justamente nas casas mal assombradas. Então aqueles barulhos, aqueles ruídos, aqueles fenômenos de efeitos físicos, era um meio que o mundo espiritual encontrou para chamar a atenção nossa de que a morte não existe, que a vida continua além do fenômeno da morte. O que morre é o corpo. O espírito sobrevive e conserva a sua túnica espiritual e tem a forma humana, que quando é vista a gente chama de fantasma. É o corpo espiritual, que vibrando em outra dimensão torna-se invisível aos nossos olhos. Eles podem nos ver, nos ouvir, está ao nosso lado, mas nós não podemos vê-la, a não ser, né, como eu já falei aqui, que tenhamos sensibilidades mediúnicas para vê-los, ouvi-los e senti-los. Nem todo mundo possui. E às vezes quem possui acaba, né, nos consultórios psiquiátricos. Quantas crianças dizem, eu estou vendo vovó, estou vendo fulano, e aí leva nossos irmãos aí, e aí diz que é esquizofrenia, né, que é muito rotulado com isso, mas às vezes é um fenômeno mediúnico.
E se somos pais e temos filhos e ele vem quando, ó mãe, estou vendo a vovó que já faleceu, o vovô, a gente não deve ter medo. Deve aproveitar aquele momento e perguntar, filho, você está vendo o que? Ah, eu estou vendo uma avó assim, uma senhorinha assim, assim. Então descreve como ela é. Aí a criança que nunca viu a vovó, porque quando ele nasceu a vovó já tinha falecido, aí a criança vai dizer, está usando um vestidinho de chita, está usando uma coisa na orelha, um colarzinho. E se você conviveu com ela, ela usava isso, você está vendo que a criança é real o que ela está vendo, não é imaginação. Então, cuidado dos pais já não levar diretamente a um psicólogo, um psiquiatra, porque a criança é louca, como na nossa ignorância, né? Às vezes, a criança até os 7 anos, o espírito ainda não está totalmente ligado ao corpo e ele tem muito contato com a dimensão espiritual. Depois ele vai perdendo, só vai se manifestar se tiver a mediunidade aflorada, né? E vai ocorrer. Então esses fenômenos eles ocorreram lá atrás, especialmente nos Estados Unidos, no ano de 1848. O Espiritismo surge com o livro 1857. Em 1848 aconteceu um fenômeno nos Estados Unidos que é conhecido mundialmente. E se a gente for nos Estados Unidos, nessa cidade onde o fenômeno ocorreu, tem um museu que tem fotos, relatos de toda essa situação. E nesse ano, então, com esses fenômenos, surge uma nova ideia, uma nova filosofia, chamada de o novo espiritualismo. Não era o novo espiritismo. O espiritismo vai surgir por causa daqui. A palavra espiritismo é uma palavra que Kardec criou. E às vezes até tem equívocos aí que as pessoas dizem, porque na Bíblia o espírito... Não, o espiritismo só foi... A palavra só foi criada em 1857. E Kardec criou espiritismo, para definir a nova doutrina que estava surgindo. Então, quando nós dizemos, porque já está lá, não, aquilo aí é intenção negativa das pessoas que querem denegrir a doutrina, né? Então, dizem que não estudaram, não leram nada a respeito e só de ouvir dizer, que é o grande erro nosso. Então, nesse ano, eu vou ler aqui um pedacinho, né, que chama Os Fenômenos de Hydesville. E diz assim, não sei, já ouviram falar, né, mas só vou ler para nós nos inteirarmos mais um pouquinho. Então diz assim, numa pequena aldeia nos Estados Unidos, chamada Hydesville, aconteceu uma série de fenômenos paranormais que chamou muita atenção. Então, toda coisa que não tem explicação é chamado de paranormal, fora do normal. E a gente rotula isso, né? Fulano é paranormal, porque além dos 5 sentidos, ele tem outras habilidades. Tem pessoas que conseguem entortar um garfo, uma faca, só olhando. Vem através de uma parede opaca. É uma faculdade anímica, não é mediúnica. Vê o que está se passando lá na esquina onde nós vai passar agora, mesmo estando aqui. É a faculdade da alma. Há pessoas que têm esse dom, essa possibilidade. E aí se chama, quem não entende o espiritismo, né, de paranormal, os fenômenos paranormais. Em 1848, na casa onde vivia a família Fox, numa determinada noite, ouviram-se barulho nas paredes e pancadas por todo lado. Então a família Fox habitava uma casa, era a mãe, o pai e 3 filhas. 3 meninas, em X idades, né? E nessa noite elas ouviram barulhos na parede e pancadas por todo lado. Casa de madeira, até achavam que alguém na rua estava, né? Como a gente fazia aqui, né? De assustar os outros, bater nas paredes, jogar pedra no telhado, né? Quando era criança a gente fazia isso, apanhava muito. Quer ver? Salve de aleluia. Muita sua ganhei, tá bom. Aí, então, pancadas por todo lado. Imagina o susto que dá, né? Nós hoje em casa, qualquer barulhinho que a gente sente, a gente se apavora todo, né? O espírito é muito medroso. Se ele vê mesmo um desencarnado, ele desmaia. E olha que nós temos conhecimento, né? A gente nos teme a nós mesmos, olha só, nós temos medo de nós. E se a gente vê um ente querido, que era para ficar feliz, alegre, a gente desanda a correr. Tem até uma cena engraçada que eu sempre conto, que assim num velório, num sepultamento, né, quando pega ali o caixão, vai levando até o túmulo que está aberto lá,
Aí estava levando uma pessoa, né? Todo aquele pessoal atrás chorando, aquelas coisas. O normal que faz parte, né, do nosso momento. E lá pelas tantas, a pessoa consegue empurrar a tampa e se ergue. Ah, pra quê? Não ficou um ali. Mas eu pergunto, ele é um só, ele ia agarrar 100 pessoas ao mesmo tempo? Não tem condições. Não era para ficar feliz, porque aí descobriram que ele não estava morto mesmo, ele estava com catalepsia, né? Aquele fenômeno que dá a pressão de morte. E aí, em vez de ficar feliz, que o Wendy chorava tanto por ele porque partiu. Aí ele acorda e tô aqui, corre todo mundo, fica só. E erra, né? A gente devia fazer essas coisas. Então, né? Com medo, as meninas focas não conseguiram dormir, foram ao quarto dos pais, mas os ruídos continuaram. Então as 6 meninas saíram do quarto delas e foram dormir com os pais. Mas mesmo assim o barulho continuou assustador. Assustada, ele aqui faz um resumo, porque quando a gente vai ler essa história aqui, ela é bem mais, né? Até chegar nesses dados que eu vou ler, ela tem todo um caminho, né? É assim resumido, né? Mas para que vocês entendam assim, ó. Assustada, mesmo com medo, olha só, a mulher é mais corajosa do que o homem. Assustada, uma das meninas teve a ideia de bater palmas para comunicar-se. Com o código deu uma batida para sim e 2 batidas para não, para as respostas. Então a garota, uma delas, teve essa ideia. Se não me engano foi a menor, que era a mais inocente. E ela assim, ela ainda, no relato que tem na aula, no livro mesmo, de detalhes disso aqui, ela chamava essa situação de senhor pé rachado, porque se acreditava, né, a ideia do demônio é que tem um pé de bode, aí é o pé rachado, né? Então ela dizia, senhor pé rachado, se pode se comunicar comigo, me responda através de palmas, né? Então, se for sim a pergunta que eu fazer, 2 palmas, se for, né? Aí não, 3 palmas. E assim fez. Aí ela diz assim, ó, assustada, uma das meninas teve a ideia de bater palmas para comunicar-se com o código de uma batida para sim, 2 batidas para não, para a resposta. Descobriram que quem gerava os ruídos era um espírito, dizendo ser um vendedor assassinado na casa há alguns anos pelos antigos donos. As meninas ganharam fama com o acontecido e repetiram os fenômenos em diversos lugares da América. Então o que aconteceu aqui? As meninas eram médios de efeitos físicos, entabularam conversa com o fenômeno, perguntaram quem era, e o espírito que produzia esse fenômeno, usando elas como intermediário, se revelou e disse o seu nome. Ele era um mascate, né, que há muitos anos atrás ele passou por ali oferecendo as suas mercadorias e também pediu abrigo para passar a noite. E o casal que morava nessa casa anteriormente, o olho cresceu, desejou roubar as coisas do cara e o mataram. E o enterraram ali na própria casa, em um determinado local. Então, nesse ano de 1848, era chegado o momento na Terra de o Consolador se fazer presente, mas tinha que abrir o caminho primeiro através desses fenômenos. Então foi permitido que esse espírito, através desse intercâmbio que a menina intuída, com certeza, abriu o diálogo através de códigos. Aí fazia uma pergunta e o espírito respondia. Depois aí sucedeu a vizinhança, a casa encheu de pessoas e ocorreu o fenômeno e cada um fazia uma pergunta que tinha a resposta sim ou não, era, né? Então, aí perguntava, fulano de tal, é casado ou solteiro? Aí ele batia a palma, né? Sim, não. Fulano tem quantos filhos? 7, 8, 9, aí sabia. Quando chegava na idade que tinha, batia. O barulho se destacava na madeira do quarto, da porta. Assim se tabulou os fenômenos. Então tudo isso aqui aconteceu e depois dessa data, essas manifestações lá dos Estados Unidos se transferiu para o mundo inteiro. Em todos os países começou a ter esse processo. Até chegar no ano de 1852, 53, 54, na França, isso aí virou divertimento de salão. Nos salões públicos, nos bares, no divertimento à noite,
as pessoas, depois de um certo momento, resolviam se reunir em volta de uma mesa e entabular a conversação através das mesas. Um toque dos pés, né? 2 toques, e fazia essa pergunta. Mas muito antes de chegar a esses fenômenos que a gente chama de fenômenos inteligentes, no início, né, houve um fenômeno também muito comum que é o chamado das mesas girantes, ou as mesas girantes. Que era isso aí, as pessoas se sentavam à volta de uma mesa, era uma mesa, vou ver se eu tenho aqui a foto, a gente sempre quando fala em mesa, vou ler aqui para vocês, as mesas girantes. E nós sempre achamos que a mesa é a mesa que nós temos em casa, né? 4 pés, né? Retangular, quadrada, né? Que é a nossa mesa. Mas a mesa da época não era essa, era uma mesa como está aqui, ó. Não sei se você vai ver pequenininho. Era uma mesa assim, ó, circularzinha e com os 3 pés. Menor, mais leve, mais fácil de ser manipulada. Então diz assim, ó. O fenômeno chamado mesas girantes era composto por mesas que tinham uma base com 3 pés. Aí como é que ocorria o fenômeno? As pessoas colocavam suas mãos na superfície delas ou ficavam em torno da mesa e aguardavam os movimentos ou giros. Então se reunia 2, 3 pessoas em volta da mesa, botavam as mãos em cima da mesa assim, né, apoiada, e esperavam. Mas não é assim, botou a mão e já começava o fenômeno. Às vezes levava meia hora, 1 hora, tinha que ter paciência. Porque dependia que ali naquelas pessoas que estavam na mesa ou em volta dos circunstantes, tinha que ter no ambiente os médios de efeitos físicos. Sem eles o espírito não podia movimentar a mesa. Então quando tinha, né, vou dizer aqui, ó, na época o fenômeno foi visto como uma forma de entretenimento durante as reuniões das sociedades na Europa, principalmente na França. Estamos falando do período de 1850 a 1855. É quando vai surgir então esse que nós vamos conhecer como Allan Kardec, que já há 30 anos estudava o magnetismo. E com o magnetismo realmente é possível mover objetos, tudo. Então havia muita confusão, né? Achávamos que era uma lei física. No entanto, não era uma lei física. Porque, por isso que o Espiritismo também vai ter 3 aspectos. Ele é ciência, porque vai estudar esses fenômenos, vai detectar que lei é que ocorre para que esse fenômeno ocorra, o que é preciso para ele ocorrer, e como ele se produz, não como a nossa vontade quer, mas como os espíritos querem. É diferente da ciência dos homens, que no laboratório de química, qualquer fenômeno que queira produzir, é só ter os materiais correspondentes juntados e acontece aquele fato, a hora que a pessoa determinar. Os fenômenos espíritas só ocorrem com a permissão de Deus, do mundo espiritual, e com a vontade do espírito. Não adianta dizer que tal hora eu vou invocar um espírito e vai se manifestar, porque ele não se manifesta. Tem que ter também afinidade fluídica, afinidade moral, aí já é outros conhecimentos, então um dia nós vamos falar. Mas na época era assim, virou então divertimento. Todo mundo nesses salões fazia essas reuniões e daqui a pouco a mesa começava a girar. Começava a girar devagarzinho, depois aumentava o movimento rotatório, a ver era tão rápido que os olhos não podiam acompanhar. E tinha casos interessantes, que se deixasse um copo com água em cima, a mesa, ao inclinar, a água não virava. Não tem lógica a água não virar. A água não virava. Porque os espíritos conseguiam manter esse domínio, né? Tudo isso para chamar a atenção dessa realidade do invisível à nossa volta. Então, estamos falando do período de 1850 a 1855, quando esses fenômenos chamaram a atenção de um pedagogo francês que mais tarde seria conhecido como Allan Kardec. Ele pesquisaria sobre os movimentos produzidos pelas mesas e descobriria que eles eram provocados pelos espíritos. Aí, quando chega, até então, isso era só brincadeira de salão, a mesa só girava. Mas depois de um tempo, alguém teve a ideia de, como as irmãs Fox fizeram lá em 1848, alguém se lembrou disso e resolveu fazer. Que tal nós fazer pergunta à mesa? E aí condicionaram um código. Sim ou não? Aí esse pessoal
Que aí a mesa, além de girar, começou a produzir fenômenos inteligentes. Tanto é que quando Kardec, quando o professor Hippolyte é encontrado pelo amigo, ele fala a respeito disso aí, ele diz, ó, eu não consigo, não acredito, que ele era muito racional, que uma mesa tenha cérebro para pensar e músculo para se movimentar. Que ele é um objeto material, não. Aí nós vamos descobrir depois, estudando o Espiritismo, né, que a mesa, quando gira e se movimenta, e bate com um dos pés respondendo as perguntas sim ou não, ela, naquele momento que acontece esse fenômeno, esse fato, ali ela recebe uma vida fictícia momentaneamente. Ela é envolvida pelo fluido de vitalidade que o espírito canaliza, tirando do médio de efeito físico e do seu próprio perispírito. Imanta a mesa e com pensamento ele produz o movimento. Não é que ele entra embaixo da mesa e a levanta com as suas mãos. Não é nada disso. Tudo ocorre através do pensamento, do fluido do médio de efeito físico. Sem a presença dele, o fenômeno é impossível. Então Kardec, quando ouve falar isso aqui, ele começa a se interessar. Até então, até 1855, esses fenômenos eram brincadeiras de salão. Nem os cientistas se interessavam, porque achavam que tudo era charlatanismo, que era invenção, que era truque, né? Mas quando a gente lê aqui a introdução do Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer que isso ocorreu no mundo todo e pessoas de cultura, pessoas com intelecto elevado, pessoas com poder aquisitivo, né, não perdiam tempo nessa brincadeira, não teria lógica. E ela também não ganhava dinheiro com isso. Então, quando uma coisa as pessoas vão observar e se interessam por ela, ali deve ter algo que foi assim que os Espíritos chamaram a atenção dos homens encarnados para a sua presença. A mesa respondia sim ou não. Depois, mais tarde, convencionaram a cada pancada do pé da mesa uma letra do alfabeto. Aí fazia-se uma pergunta ao espírito e que formava uma frase ou um texto. Mas era bem moroso, cansativo. Então, a letra A, uma pancada. A letra B, 2 pancadas. A letra C, 3 pancadas. O alfabeto todo, imagina, formar uma frase, tem que ter paciência. Isso cansava também o médio de efeito físico. Então, as perguntas ocorriam. Até então que o Espírito mesmo, através desse código do alfabeto, orienta que abandone-se tudo isso, pegue-se uma cestinha de vime, essa cestinha da Páscoa, faça-se um furo no meio dela, adapte-se um lápis que passe a ponta para o lado de baixo, coloque papéis em cima da mesa e então um daqueles ali em volta da mesa, coloque a borda do seu dedo na cestinha ou na prancheta que também foi usada. Aquela prancheta que nós temos aqui a gente faz a presença de madeira, ela tinha a ponta assim. E ela tinha 2 rodinhas dessas rodinhas, né? Tem até o desenho aqui. Então, o começo era a cestinha. Então, fazendo isso, e quando o médium colocava a ponta do seu dedo na borda da cestinha, o lápis se erguia e respondia a pergunta agora sim, sem pancadas, mas escrevendo. E formava então, mas escrevia bem interessante, que era, talvez ninguém tenha visto falar disso, mas era assim que era. Não era a frase em linha horizontal. Devido a esse processo de girar, a frase começava no espiral. Ele ia escrevendo e ciclo até fechar o ciclo. Aí para ler você tinha que fazer todo aquele movimento. Assim era no começo. Então o Espírito orientou que dessa maneira usasse a cestinha ou a prancheta adaptada com lápis, que tinha 2 rodinhas na parte de trás, né? Ela tinha assim, e aqui tinha 2 rodinhas daquela que a gente usa às vezes nas cadeiras aí. E aqui adaptava-se o lápis na ponta e quando botava o dedo na borda, começava a escrever respondendo as perguntas. E às vezes 3 ou 4 pessoas botavam o dedo junto, porque pessoas, mas isso aí o cara treinou e consegue escrever forçando. É possível? É possível. Mas é impossível quando 2 ou 3 pessoas colocam seus dedos junto e possam responder questões às vezes profundas de física, química, matemática, biologia, e às vezes com conhecimento assim que nenhum dali da mesa tinha conhecimento. Então os espíritos se manifestavam dessa maneira. Depois eles mesmos orientam de que a cestinha ou a prancheta era apenas um apêndice da mão.
e oriento que a pessoa que estava ali, que Kardec vai denominar então da palavra médium, que o médium, que botava os dedos aqui na prancheta, na cestinha, pegasse diretamente o lápis. E quando o médium pegava o lápis, a resposta, né, a frase, o texto que é formado, disparava numa velocidade incrível, que não dava nem de acompanhar, respondendo corretamente a pergunta. E daí, então, até então, na cestinha, na prancheta, a psicografia se chamava psicografia indireta. No momento que o médium segura o lápis, a psicografia chamou de direta, sem mais auxílio da cestinha ou da prancheta. E daí o espiritismo se desenvolveu de uma maneira incrível, porque aí poder se comunicar com os espíritos, fazer perguntas de vários sentidos, e os espíritos então afirmavam que eles habitavam o mundo espiritual, que era a alma dos homens que passaram pela Terra. Inclusive foi perguntado na primeira reunião, quem era o fenômeno que movimentava a mesa? A mesa tinha inteligência? Não, a mesa não tinha inteligência nenhuma. A inteligência estava fora da mesa, que atuava por intermédio do médium presente ali. E aí os espíritos disseram, nós somos as almas dos homens que passaram pela Terra. Aí tinha espírito de tudo quanto é categoria. Mais evoluídos, menos evoluídos, outros que vinham de outras esferas com conhecimento da época, né? Então o espiritismo começou assim, e aí Kardec se interessou, já levava nas reuniões questões preparadas por ele, de vários sentidos, essas questões que estão no livro dos Espíritos, ele já ia preparado de casa com elas, e participa de reuniões com médios seguros, e eram meninas de 12, de 14 e 18 anos, que nunca tinham saído da França, e por intermédio desse processo, elas respondiam questões assim, de filosofia muito profunda, e elas não conheciam nada da vida lá fora. Então isso mostrava que era uma inteligência que, usando elas como médium, trazia o conhecimento. E aí Kardec então teve a ideia de lançar essas questões com as respostas num livro. E aí lançou o Livro dos Espíritos. E com seu lançamento, né, no dia 18 de abril, né, o Espiritismo surge. E o Espiritismo tem 3 aspectos, né? Ele é ciência, porque há muita confusão ainda que se o Espiritismo é religião. E olha só, o Espiritismo é ciência, ele é filosofia e ele tem consequências religiosas. E para deixar bem claro que o Espiritismo é religião, aqui tem uma síntese que diz assim, né? O sentido da religião espírita. Porque quem vai chegar ao movimento espírita, que não existia, que começa a existir no século XIX, é pessoa de vários credos diferentes. Então, adeptos dessa ou daquela religião. E nessa ou naquela religião, todas elas se estruturam, né, com todo esse processo de ter um chefe, de ter rituais, de ter esse ou aquela cerimônia. O Espiritismo não tem nada disso. O Espiritismo não é uma religião no sentido que se dá às religiões que existem na Terra. Mas ele tem consequência religiosa? Tem. Porque ele trabalha a moral do ser, né? E religião é ligar a criatura ao Criador. Então, quando você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, todo aquele conceito que está ali nos trabalha, né, os ensinamentos morais do Cristo, nos convida à reforma íntima, a nos melhorarmos, né, a fazermos o bem, a caridade. Então, esses conceitos vivenciando-os, né, que não basta só ter teoria, que é o grande problema da humanidade, é que aí diz que existe X pessoas religiosas no mundo, mas não dá para acreditar se o mundo está nessa guerra toda. Então essas pessoas todas que estão guerreando não tem nenhuma crença? Tem. Só que eles ainda não conseguem vivenciar o que a crença os convida, né? Então diz assim, para finalizar. O Espiritismo é uma religião organizada dentro de uma estrutura clerical. Nesse sentido, ele é profundamente diferente das religiões tradicionais. Não tem sacerdotes, nem chefes religiosos. Então não existe um chefe do Espiritismo. Nem Kardec foi. Ele foi o codificador. A doutrina é dos imortais, dos espíritos. Kardec reuniu esses ensinamentos em obra, codificou, juntou, analisou e entregou à humanidade. Então, não tem templos suntuosos. Não tem, né? Cada espírito tem que ser assim, ó. Não é preciso fazer um mármore caríssimo aqui, né? As paredes e tudo. Não precisa nada disso. Quanto mais simples a casa, melhor.
não adota cerimoniais de espécie alguma, como batismo, crisma e casamento. Então, no Espiritismo não tem batismo, não tem crisma, nem casamento. Não tem rituais, nem velas, nem vestes especiais, nem qualquer simbologia. Não adota ornamentação para cultos, nem gestos de referência, nem sinais cabalísticos, nem benzimento, nem talismã, defumadores, cantos cerimoniosos, ladainhas, danças ritualísticas, etc. Nem bebidas, nem oferenda. O Espiritismo é muito confundido lá fora. Então, o fenômeno mediúnico existe lá fora, na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé. Há autocomunicação com os espíritos. Mas não tem nada a ver com a doutrina espírita. Médium é independente do espiritismo. Na verdade, todo ser humano tem mediunidade. O culto espírita é feito no próprio coração. É o culto do sentimento puro, do amor ao semelhante, do trabalho constante em favor do próximo. Somente o pensamento equilibrado no bem nos liga a Deus. E somente a prática das boas ações nos fazem seus verdadeiros adoradores. Então não é o templo, não é a casa, somos nós. Nós é que vamos representar o Espiritismo lá fora. E as pessoas vão nos olhar e vão nos ver. Mas fulano é espírita. Não diz assim, fulano é espírita. Às vezes a gente derrapa, né? Mas fulano é espírita. Às vezes até na casa, né? O filho diz, pai, tu não é espírita? E testa a gente. Não, porque eu sou espírita, eu vou ter que passar a mão em tudo. Às vezes eu tenho meu momento de raiva, de descontrole. Não sou santo ainda. Eu tenho direito de cair, levantar. Não é que a gente tem que ser santinho, bonzinho, né? Tem que ser racional, né? E para finalizar, somente o pensamento equilibrado no bem nos liga a Deus e somente a prática das boas ações nos faz verdadeiros adoradores. Assim o Espiritismo procura reviver os ensinamentos de Jesus na sua simplicidade e sinceridade, sem luxo, sem convencionalismos sociais, sem pompa, sem grandeza, pois como nos recomendou o Mestre Nazaré, Deus deve ser adorado em espiritismo e verdade. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Então nós estamos aqui no nosso tempo, agradeço, né? Vos convido a ler a obra, a estudá-la, quantas vezes for preciso. Muito obrigado, que a paz do Mestre possa permanecer com todos.